Boa noite a todos que estão nesse salão e aqueles que estão nos escutando em casa, assistindo em casa. Uma vez é um privilégio. E o nosso irmão Adriano já falou a mensagem praticamente, né? Só Jesus Cristo salva. Pura verdade. E hoje, quando estava, antes de sair de casa, estava dando ainda mais uma olhada no estudo. Eu nunca agradeci a Deus. Uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha vida, eu nunca agradeci a Deus. Porque dia 31 de maio de 1998, obrigado, Ismael, foi onde eu ouvi a palavra de Deus, aonde eu via me converter. Eu falei, puxa, eu nunca agradeci a Deus por o Senhor ter enviado aquele irmão naquele local e ter anunciado as boas novas da salvação, e eu pude compreender que era um pecador. Se eu morresse, estaria no inferno. Se eu morresse, estaria no inferno. O perigo que nós corremos diariamente de pensarmos que todos nós somos filhos de Deus, que todos aqueles que são bonzinhos vão chegar à presença de Deus, que Deus é amor, Deus é perdão, que não vai existir o inferno, mas pelo contrário. O inferno é uma das coisas mais certas que existe na palavra de Deus. Porque aqueles que rejeitam Cristo já estão condenados. Já estão condenados. Mas Cristo veio a esse mundo, pagou um preço que nenhum ser humano teria condição de pagar, se ofereceu voluntariamente para nos libertar da onde? Da fornalha, da condenação eterna, aonde as nossas mentes vão estar perfeitas e vamos lembrar a pessoas que foram para lá de todas as oportunidades que elas tiveram de reconhecer Cristo e não reconheceram. Nesses últimos dias, a gente estava até falando com a Alessandra, acho que com a Maria, né? A idade está chegando, vai passando. No começo, quando nós somos criança, nós não damos muito valor a isso, a morte, a Deus, diabo, e a gente nem esquenta. Mas quando vai passando o tempo, e nossos vizinhos vão morrendo, nossos amigos de adolescente vão morrendo, e várias pessoas. E eu estava fazendo uma comparação, que muitos aqui, quando mais jovens, nós vimos o Silvio Santos na televisão, né? Aquele homem lá falando, e há pouco tempo ele morreu. Vimos agora que o Silvio Santos estava com 93 anos, viveu bem. Agora, essa semana passada, eu acho, o Cid Moreira, 97 anos, morreu também. Pelé morreu. Roberto Dinamite morreu. Eu criava na minha mente que esses homens, antes de ser cristão, antes de se converter, nunca iriam morrer. Eu acredito que esses homens iriam para o céu, porque eles pareciam aquela figura de bom. Mas só quem vai para o céu é aqueles que reconhecem que são pecadores, reconhecem que Cristo pagou um preço. Nada de nome vai entrar na presença de Deus. Cid Moreira, Jorge, Joaquim, nada de nome. Mas aqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro Imaculado. Agora, o que te espera na eternidade? O que o Senhor fez por você? O que te espera na eternidade e o que o Senhor fez por você? Lá em Lucas, capítulo 23, é um dos textos mais conhecidos, a partir do versículo 33 até o 43, a palavra de Deus fala assim: e quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartiram suas vestes e lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou,
salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, dizendo: se tu é o rei dos judeus, salva-te mesmo. E também por cima dele estava o título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu é Cristo, salva-te mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendiu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos méritos, nossos feitos mereciam, mas esse nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Duas decisões importantes. O primeiro, não quis receber Cristo como Salvador. Ele quis receber a bênção desse mundo. Sair da cruz, descer para o mundo. E ele já foi condenado não por Jesus Cristo. Por quem se condena à perdição eterna são o próprio homem, quando renega Jesus Cristo como Salvador. Ele perdeu a oportunidade naquele último momento que faltava para ele morrer. Ele perdeu a oportunidade onde ele estava com quem ali na cruz? Com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. Uma oportunidade que não vai voltar. Nunca mais. Mas ao contrário do outro, o outro escutou, deve ter escutado muito quando ele estava preso, falar sobre Jesus Cristo. E foi o maior privilégio dele estar ali com Cristo naquela cruz, aonde ele aproveitou aquela oportunidade e falar com ele, que era um pecador, que Jesus Cristo não merecia estar ali. Nós merecíamos, mas ele não merecia estar ali. E aquele homem escutou as palavras mais doces da sua vida, que eu acho que nunca tinha escutado. Hoje estarás comigo no paraíso. Hoje, não é amanhã, nem depois de amanhã, mas hoje estará comigo no paraíso. Mas onde ele está? Nós sabemos que ele está no descanso eterno, esperando a volta de Cristo, aonde os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que ficamos vivos seremos arrebatados para contar com o Senhor no céu. O maior privilégio que nós temos de falar desse Deus, desse Senhor que pagou um preço e que nada que possamos fazer nesse mundo poder nos levar para o Senhor. Nada, nada. A única coisa que nos leva para o Senhor é o quê? Reconhecemos que somos pecadores. Como vimos hoje na lição de manhã, Manassés, o pior rei que existiu, no meu ver, em Judá, o pior rei, que fez todas as coisas abomináveis, mas no final lá, ele reconheceu os seus pecados. Reconheceu os seus pecados. Nabucodonosor, um dos piores reis da Babilônia que existiu lá, matava, roubava, mas ele reconheceu que existia um Deus em Israel. Ele se humilhou perante Deus de Israel, nosso Senhor. E milhares de homens e mulheres que reconhecemos que só existia Deus em Israel. Um preço que o Senhor pagou por nós, para nos libertar do fogo eterno. Quando nós lemos na palavra de Deus, em Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 10, é um texto que eu gosto muito de falar, quando tenho a oportunidade de pregar,
E o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Só um minutinho. De dia e noite serão atormentados para todo sempre. Quem estará lá com ele? Todos aqueles que renegaram o nome do Senhor. Todos aqueles, vou esperar por amanhã, vou esperar daqui a 2 dias, vou curtir minha vida primeiramente. Vou curtir minha vida adoidadamente. Eu pensava assim também, falei assim, vou aproveitar minha vida, lá quando chegar aos 90 anos, 80 anos, eu vejo se eu tomo uma decisão. Muitos pensam isso, mas a morte pode chegar agora, aonde você não vai ter mais nenhuma oportunidade. Uma das reuniões que teve lá em casa, já tem bastante, deve ter uns 3, 4 anos, eu fazendo uma pergunta a um rapaz, ele falou a mesma coisa que eu pensava no passado. Não, quando chegar lá para os 80 anos, eu tomo uma decisão. Aí eu perguntei, mas se a morte chegar agora para você, como é que vai ficar a sua vida? Aí ele ficou sem reação. Porque nesse momento, pode ser o último momento que você esteja aqui. Nesse momento, pode ser a última oportunidade de você tomar uma decisão. Imagine agora, vamos imaginar um pouco, o Cid Moreira, 97 anos, falava salmos, falava muito bem da Bíblia lá, mas será que ele tomou uma decisão? Silvio Santos, judeu, inteligente, muito inteligente, acho que a esposa dele, as filhas dele são cristãs, mas será que ele tomou uma decisão? O Roberto Dinamite, um grande jogador, famoso, será que ele já tinha tomado uma decisão? E você que está nos assistindo, e nós que estamos aqui se ainda não tomamos decisão? Hoje pode ser a última oportunidade, porque o tempo não vai voltar atrás, ele anda para frente. Imagine, eles lá já no sofrimento eterno, não tem mais nenhuma esperança. E essa eternidade, ela não acaba, ela não tem fim. É de eternidade a eternidade. Eternidade a eternidade, sofrendo, atormentado para todo sempre. Não é só o Satanás e seus anjos, não. São todos aqueles que renegaram Cristo. E fala lá, versículo 14 e 15. Fazendo um favor. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Quando esse cidadão da cruz tomou uma decisão, o nome dele foi escrito lá, Eu, Jesus, você me pertence. Quando nós tomamos uma decisão, o nosso nome foi escrito lá no livro da vida, aonde não se apaga, porque foi escrito pelo sangue do Cordeiro Imaculado. Não foi escrito pelo sangue do Jorge, ou da Tícia, ou do Adriano, não. Foi escrito pelo sangue derramado na cruz por nós. Mas aqueles que não rejeitam Cristo, não tem nada escrito. Não tem nada escrito. Não tem uma nova vida. Não tem uma nova vida. A importância que vemos hoje na lição da escola dominical, quando Daniel, não era o só Daniel que estava falando de Nabucodonosor, mas quando Daniel foi para a Babilônia, junto com seus amigos dele, eles fizeram o quê? A diferença. E Nabucodonosor, eu creio piamente que ele tomou uma decisão, acho que é no capítulo 4, 5, que ele exalta o nome do Senhor. Exalta o nome do Senhor. Eu acredito piamente, quando José estava no Egito, pessoas queriam conhecer o Deus de Israel. Pessoas foram salvas.
Não temos como, mas a pessoa deve ter sido salva pelo testemunho de José, o testemunho de Daniel, e o nosso testemunho também fala muito alto, pode levar vidas aonde? A Cristo. A Cristo. E aqui, vê aqui que a oportunidade não é amanhã. A oportunidade não é depois de amanhã. A oportunidade é agora. É agora. Aonde você vai passar a sua eternidade? Com quem você vai passar a sua eternidade? Se você pensa que uma religião vai te salvar, você está perdido. Se você pensa que as boas obras vão te salvar, você está perdido. Se você pensa que pode entrar num templo desse, num salão desse, vou dar uma oferta, vou dar um dízimo, que isso vai pagar meus pecados, vou me reconciliar com o Senhor Jesus Cristo, você está perdido. A única coisa que se reconcilia com Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá paz, dá a vida que nós esperança, vida. Hoje vemos aí a cidade de Itaperuna, uma correria lá e para cá de carro, vota num, vota no outro. Eu falei, poxa, mas a minha esperança não está nisso. As pessoas botam 4 anos de esperança em um dia onde não tem nenhuma esperança. A esperança é o que Cristo fez na cruz por nós. A esperança está na palavra dele. Aonde nós vamos passar nossa eternidade? Aqueles que um dia reconheceram Cristo como Salvador. Apocalipse, fazendo um favor, capítulo 22, de 1 a 5. E mostrou-me um rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela está o trono de Deus e o do Cordeiro, e os seus servos servirão, e verão o seu rosto, na sua testa estará o seu nome. Ali não haverá mais ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o seu Deus o alumia e reinarão para todo sempre. Para todo sempre. Para quem são essas promessas? Para todos aqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. Aqui não está falando que o mundo todo vai ser salvo. Estão falando aqui aqueles que tomaram uma decisão, aqueles que reconheceram Cristo como seu Salvador, aqueles que depositaram a sua fé no nosso Senhor, aqueles que reconheceram que por nós mesmos, nós não temos nenhum mérito nessa salvação, todos os méritos do nosso Senhor. Um presente que não foi comprado por dinheiro, por obras, mas foi comprado por um inocente que desceu da glória e veio a esse mundo. Um inocente que se entregou voluntariamente, um inocente que sabia por tudo que ia passar naquela cruz. E mesmo assim, ele não voltou atrás. Ele pagou um preço. Um preço de dor, um preço de abandono, para nos dar vida eterna. Agora, a decisão cabe a cada um de nós. Vida ou morte? Qual vai se aceitar? Condenação eterna ou vida eterna com o Senhor? Qual você vai aceitar? Essa pode ser a última oportunidade. Essa noite, podemos morrer. Graças a Deus. Se eu morrer, graças a Deus. Eu sei para onde eu vou. Como aquele da cruz. O segundo, vou para o descanso eterno, esperando a volta de Cristo. Eu já falei para minha esposa, se eu partir antes dela, que ela solte bastante fogos. Solte bastante fogos. Porque eu sei para onde eu vou.
para o descanso eterno, esperando a volta de Cristo. Pode soltar fogos, pode comemorar à vontade, pode cantar à vontade, porque eu estou com Cristo no descanso eterno. Mas e aqueles que não têm Cristo? Para onde vão? Vida ou morte? A decisão é agora. Não é amanhã, nem depois, é agora. Que o Senhor possa abençoar cada coração aqui. Amém.